Surge uma campanha para o Mussa retirar a ação, né, e levar o Vasco de volta para o caminho democrático. Será que ele vai fazer isso? Hoje nós vamos comentar sobre isso, então se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe também o vídeo nas suas redes sociais, que isso atrai mais vascaínos para cá. Não liguem para o cenário, eu estou em viagem na Chapada Diamantina, mas fazendo vídeos do Vascão. Não sei nem se eu vou conseguir postar, porque a internet aqui é um pouquinho ruim, mas vamos em frente fazer os vídeos. Se eu não conseguir postar agora, vocês vão ver esse vídeo posteriormente. Pois é, antes de eu falar do Mussa, eu vou voltar um pouquinho ao passado, a 2017. Por que eu vou fazer isso? Porque lá, naquela oportunidade, né, das eleições de 2017, teve todo aquele imbróglio ali na Lagoa, né, e a revolta da torcida caiu toda para cima de quem? Dos beneméritos, né, que fazem parte do conselho e são membros natos, beneméritos e grandes beneméritos. Naquela oportunidade, eu saí em defesa dos beneméritos, né? Saí em defesa dos beneméritos, foram achincalhados, inclusive por ex-jogadores de futebol, né, que naquela oportunidade estavam participando ali, ou estavam tentando influenciar a favor de uma chapa específica, né? Então os beneméritos foram atacados de todos os lados. E eu naquela época eu falava, olha, tem que ver isso direitinho aí, né? Porque ali não tem nenhum santo, né? A pergunta que tem que ser feita é por que ocorreu o racha entre Campelo e o Júlio Brandt, porque cada um contou a sua versão, né? Cada um contou a sua versão. Naquela oportunidade a torcida clamava pelo Júlio Brandt, naquela oportunidade, porque tinha toda a questão da polarização com o Eurico, então a torcida queria o Júlio Brandt no poder. E ocorreu o racha que ninguém até hoje sabe o motivo real, né? Cada lado contra a sua versão. E naquela oportunidade, como o clamor era muito grande para o Júlio Brandt, a torcida ficou contra o Campelo, né? E claro, atacando os beneméritos. Naquela oportunidade eu cheguei e falei, olha, cuidado, os beneméritos são pessoas de grandes serviços prestados ao Vasco, né? Então, será que a culpa foi deles mesmo? Lançando esse ponto para reflexão, mas como a torcida estava muito extremista, né? Muito extremada, foi atacado diversas vezes e tal. Por que eu estou falando isso? Porque os beneméritos e grandes beneméritos são vascaínos, né, com grandes serviços prestados ao clube, né, que tem uma história no clube, né, e essa história ela precisa ser respeitada, né? Só que trazendo agora para 2020, assim como os beneméritos eles têm uma história e essa história precisa ser respeitada, né, é de responsabilidade deles preservarem essa história que eles mesmos construíram. E aí que está o X da questão no caso do então referido Mussa, né? Fausto Xerene Jassos, acho que é assim o nome dele. Ele tem uma história no Vasco, é um senhor de 80 anos, só que a história dele agora está em xeque, está manchada, né? A história dele está em xeque, está manchada, por mais que ele fale que não, né? Que seus filhos falem que não, né? Que seus apoiadores de chapa falem que não, mas é uma história que está manchada, né? Está manchada. Por que está manchada? Né? Porque se o Vasco fosse um clube sério, o Mussa nem conduziria o processo eleitoral, pelo fato de ter parentes em chapa participante do processo. Então, ele mesmo, né, se julgaria suspeito, né, pelo fato de ter parentes em chapa participante do pleito. É problema isso, ter parentes em chapa participante? Não, não tem problema nenhum, desde que ele não esteja conduzindo o processo, né? E eu dou sempre esse exemplo na minha live. Por exemplo, imagine o seguinte cenário, final de Carioca, Vasco e Flamengo, né? E o trio de arbitragem entra dentro de campo com a camisa do Flamengo. O que você, torcedor do Vasco, iria falar? Não pode. Esse trio de arbitragem não pode apitar o jogo. Então tem que ser afastado e trazer outro que seja imparcial. Não seria isso o discurso? Não seria esse o discurso? Pois é. Se o Vasco fosse um clube sério, né? Se o Vasco fosse um clube sério, o senhor Mussa nem conduziria o processo. Quem conduziria o processo? O vice-presidente da Assembleia Geral, pelo fato de ele ter parentes em outras chapas. Mas não. No Vasco acontecem muitas coisas interessantes, não é? Então, a história do Mussa está manchada. Agora,
Claro que esse movimento que a torcida está fazendo, né, de pedir para ele retirar a ação, é legítimo. Nós estamos desesperados, a torcida está desesperada, nós estamos desesperados. O clube, a cada ano que passa, os resultados esportivos são piores, né? A torcida está extremamente desconfiada do time que está sendo montado, né? Tá todo mundo sem confiança, todo mundo triste, todo mundo chateado, né? E nesse momento é válido todo tipo de ação, né, no intuito de restaurar a democracia vascaína. Seja pedir para o Mussa retirar a ação, seja pedir para o judiciário, né, desengavetar, ou então sair de cima do processo lá que julga se o juiz Paulo Roberto é suspeito ou não. Então, a própria lista da AGE, enfim, todas as ações no intuito de estancar essa destruição do clube e restaurar a democracia vascaína é válida. Mas a grande questão é, será que o Mussa vai atender esse pedido? Será? Olha, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil porque são muitos interesses envolvidos, né? Eu acredito, aí é uma opinião minha, eu não faço parte da política do Vasco, eu não estou inserido dentro do clube, não conheço os agentes políticos, então provavelmente eu não sei de muita coisa que acontece, eu não sei quase nada que acontece internamente, né? Então, as nossas opiniões aqui, elas são dadas a partir de percepções externas. E a minha opinião é que tudo isso que fizeram em 2020 começou a ser, não vou falar arquitetado, mas assim, a ser pensado em 2017, logo depois daquele resultado que levou o Campelo ao poder, né? Na minha humilde opinião e percepção, foi ali que começou a ser pensado, né? Porque se vocês juntarem os pontinhos ao longo do tempo, coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, vocês se lembram do movimento que foi feito, eleições diretas sim, reforma do estatuto não? Você lembra desse movimento? As mesmas pessoas que encabeçaram esse movimento, hoje, né, estão na comissão de reforma do estatuto. Ou seja, quando os outros estão propondo a reforma do estatuto, aí não pode. Aí não pode, né? Agora, quando são eles, aí vamos reformar o estatuto. Interessante, né? Por quê? Vocês já pararam para pensar por que propuseram apenas a mudança no formato da eleição para eleição presencial não, desculpa, para eleição direta, sem mexer em nada no estatuto? Por quê? Qual o caminho normal? Não, já que vai mexer no formato, né, e as eleições passam a ser direta, faz a reforma do estatuto, né, faz as correções necessárias, as atualizações necessárias, inclui a eleição direta para presidente, né, e reforma logo o estatuto todo. Não, porque só colocar as eleições diretas e não a reforma do estatuto. Será que é para... Por quê? Depois do que aconteceu na Lagoa em 2017, para facilitar a entrada no poder, a chegada no poder, põe a eleição direta, se aproveitando de uma popularidade altíssima da torcida? Será que foi por causa disso? Interessante, né? Interessante. Então, ao longo de 2017 para frente, muitas coisas interessantes foram acontecendo, né? Com o objetivo de ajudar, né, o grupo político aonde o Mussa tem seus filhos lá participantes, né? Analise o processo eleitoral do Vasco. Analisem tudo o que aconteceu, desde a liminar que chegou da justiça para poder proteger o Mussa e evitar que ele fosse punido no Conselho Deliberativo por estar desrespeitando o estatuto, né? O próprio desrespeito do Mussa para com os outros poderes, no dia da enquete online, no dia 14, onde aquela enquete online foi impugnada pelos outros poderes, ele simplesmente cagou e andou, né? Então analise as atitudes do Mussa. Será mesmo que ele vai tocar o coração e vai retirar essa ação? Olha, nós vascaínos que pensamos no clube, a gente espera isso, mas eu acho difícil. Analisando o comportamento, analisando as atitudes, analisando tudo que foi feito, né, para poder chegarem ao poder, eu acho muito difícil ele retirar essa ação. É impossível? Não, não é impossível. Vai que um dia ele tenha acordado aí estressado, com essa turma que aí está,
né? Ou então bateu o peso na consciência, pode acontecer, né? A gente torce, inclusive, por isso. Mas, como eu falei para vocês, analisando as atitudes, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Eu acho que seria muito mais... a AGE, por exemplo, seria uma ação muito mais interessante, né? E ao Mussa, a história dele está manchada no Vasco. Agora, de repente, ele não esteja nem se importando com isso, né? Não esteja nem se importando com isso. Agora, a história está manchada. A história está manchada. Aqui o YouTube, ele é um registro histórico, né? Assim como os livros são registros históricos, né? O YouTube é registro histórico. Daqui a 10 anos, a plataforma ela pode acabar, né? Mas os vídeos que estão nela vão ficar. Então, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão saber, caso o Vasco tenha deixado de existir, ou caso o apequenamento do Vasco tenha sido concluído com sucesso e o Vasco esteja fazendo vergonha atrás de vergonha, que nem está fazendo hoje, as pessoas daqui a 30 anos vão saber que os responsáveis, né? Vão saber que em 2020 teve uma pessoa que desrespeitou os poderes do clube, né? Desrespeitou o estatuto do clube e que tomou todas as ações com o objetivo de ajudar a chapa que seus parentes faziam parte. As pessoas vão saber. Agora, se ele está preocupado com seu histórico, com a sua história no Vasco, não se sabe. Agora, seria uma ação de redenção top se ele tomasse esse tipo de atitude, né, e retirasse a ação. Ele estaria salvando a bibliografia dele no Vasco, salvando a história dele no Vasco, né, limpando essa mancha que ele mesmo proporcionou na sua história no Vasco. Vamos aguardar para ver se ele vai fazer isso. Eu, opinião pessoal, né, acho difícil, porque não é só ele, é ele e todo um grupo de pessoas que o cercam, né? Existem interesses, nós não sabemos quais são, mas interesses existem, né? E eu acho difícil, mas torço para que ele pese a consciência, né? Já que ele, como benemérito ou grande benemérito, não sei, mas independente seja benemérito ou grande benemérito, né, ele foi alçado a essa condição porque prestou serviços relevantes ao Vasco, né? Espero que pese na consciência dele, né, se ele se julga vascaíno de fato, que pese na consciência dele, isso, que ele pense em toda a sua história do Vasco, desde quando ele entrou, de tudo que ele fez em termos de serviços prestados ao Vasco para ser alçado a essa condição, que ele pense, né, nisso, né, e que a ficha caia, que ele saia desse universo paralelo, que ele foi inserido por causa desse grupo que o cerca, né, e que retire a ação e restaure a democracia vascaína, né? Porque isso acontecendo, com toda a força que o Vasco tem, né, fica muito mais fácil tirar o Vasco do fundo do poço e devolver o Vasco para o local onde ele nunca deveria ter saído, que é o topo do futebol brasileiro, né? Mas para isso, a gente precisa voltar ao caminho da normalidade, a gente precisa respeitar a lei da vida. Essa, né, que não dá nenhuma liminar irregular em plantão judiciário, né? Então, tá nas mãos dele. Se isso vai acontecer, não se sabe. Eu acho que a AGE seria uma ação muito mais fácil de se fazer do que contar com o peso na consciência de pessoas, né, que ao longo dos anos aí tomaram todas as ações e atitudes com o objetivo de colocar certas pessoas no poder. Essa é a percepção que eu tenho estando de fora desse ambiente vascaíno aí. Claro que eu posso estar errado, como eu falei, né, porque eu não sei dos fatos, mas essa é a percepção de torcedor estando de fora do processo. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e saudações vascaínas.